é um movimento concreto. Agora, entre por outro lado, ele vai mostrando no Capital a possibilidade de superação do capital, do capitalismo. Qual é a possibilidade? De onde vem? Vem do Marx basicamente de dois elementos. Primeiro, do desenvolvimento das forças produtivas, da capacidade que o ser humano tem de controlar a natureza e, portanto, de diminuir o esforço do trabalho para conseguir a sua subsistência. Mas o segundo elemento que permite a superação do capitalismo é o desenvolvimento cultural, a capacidade que o homem tem de controlar as suas necessidades, de vencer o mundo do capital, que transforma todas as necessidades em negócio e na verdade, subordinar a economia à vontade, às necessidades reais da população. Então, o que ele está fazendo no movimento dele do capital? Quer dizer, eu estou mostrando as bases materiais que colocam na ordem do dia a necessidade da superação do capitalismo e as bases materiais que permitem objetivamente a superação do capitalismo, que é o desenvolvimento das forças produtivas e o desenvolvimento cultural, a capacidade que o ser humano tem de controlar as suas necessidades. Bom, entre a possibilidade e a realidade existe uma distância grande. Ou seja, o capital ele não vai morrer de morte morrida. E a transição para o comunismo não vai acontecer de maneira natural. Um dos elementos centrais do capital é esse. É mostrar o seguinte: este é um sujeito autodeterminado. Ele não morre de morte morrida. Ele destrói a natureza, ele destrói o ser humano, mas ele não morre de morte morrida. Eu vou dar um exemplo, né? Filmes de Hollywood. Quantos filmes sobre o fim do mundo? Vários. Quantos filmes sobre o fim do capitalismo? Nenhum. Eles aceitam a destruição do mundo, às vezes não aceitam a destruição do capitalismo. Então, o que o Marx está fazendo no O Capital são três coisas, basicamente. Mostrar, primeiro, o capital tem que ser destruído, senão ele vai destruir o planeta. Segundo, existe vida após o capitalismo, que é o comunismo. Mas terceiro, o capitalismo não morre de morte morrida, ele tem que ser matado. Ou seja, que coloca então em questão a importância de se construir uma vontade política para enfrentar o capital. Então, esse é o Marx. Qual é a atualidade do Marx? Então, o que o Marx está dizendo? Ele está dizendo, olha, o capitalismo vem, ele vai desenvolver forças produtivas, criar novas possibilidades, mas ele precisa ser superado. Porque se ele não for superado, ele provoca a barbárie e, no limite, ele destrói o mundo. Bom, 200 anos depois, nós vamos ver que o estudo do Marx e as extrapolações que ele tira desse estudo parecem, surpreendentemente corretas. Se a gente for olhar o nosso capitalismo, que é o capitalismo, que é o que a mesa chama, né, para a gente trazer para os ditados do Marx, nós vamos ver o seguinte: o que é o capitalismo nosso? O que está gritando na realidade? Primeiro, a barbárie capitalista. A barbárie em escala mundial. A devastação ambiental em escala mundial. Para pegar o aquecimento global como um exemplo disso, né? E no Brasil, nós temos milhares de exemplos da devastação ambiental. Então, nós estamos vivendo o capitalismo no seu clímax, que é o capitalismo da barbárie. E nós estamos vivendo a necessidade da transição ao capitalismo, para algum modo de produção que vá além do capitalismo. Este é o capitalismo nosso. Eu vou citar, como estamos entre filósofos, um filósofo húngaro
Istvan Meszaros, né, que faleceu ano passado, que é, digamos, o homem, na minha opinião, né, no campo do marxismo, que tem a reflexão mais vigorosa sobre a atualidade do Marx, né, o Marx 200 anos depois. E ele tem uma frase que ele resgata da Rosa Luxemburgo, né, que ele diz o seguinte: a Rosa dizia socialismo ou barbárie, e ele acrescenta barbárie se tivermos sorte. Porque na trajetória que vai o capitalismo, nós vamos, né, a própria vida do planeta fica ameaçada. E isso ele atribui ao que ele chama de crise estrutural do capital. Muitas vezes, o que é o capitalismo hoje? É o capitalismo da crise estrutural do capital. O que é a crise estrutural do capital? É o capitalismo da incontrolabilidade do capital. O capital é tão grande, tão forte, tão potente, assaltou o Estado, ninguém contém o capital. É o capitalismo do desemprego estrutural crescente. Ou seja, o capitalismo que, ao aumentar a produtividade, nega trabalho e deixa crescentes parcelas da população fora do mercado de trabalho. Na década de 60, se imaginava que o subdesenvolvimento viraria desenvolvimento. Não aconteceu. Mas o desenvolvimento começa, os países desenvolvidos começam a ter características de país subdesenvolvido, entre as quais a massa de pobres excluídas do mercado de trabalho. E a terceira característica deste capitalismo de crise estrutural é a crise ambiental. Então ele está dizendo que este é um capitalismo que não consegue mais resolver as suas contradições sem agravá-las logo em seguida. O Meszaros tem uma metáfora que eu acho que é boa para sintetizar o que ele pensa do capitalismo contemporâneo. Diz: é um capitalismo que tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda. Então é um capitalismo que marcha para o abismo. Essa é a metáfora que ele está dizendo. É um capitalismo no seu clímax. A força econômica na sua potência máxima, a força do Estado na sua potência máxima, tudo isso mobilizado para potencializar a exploração e a dominação do trabalho. Então, esse é o capitalismo real que nós estamos vivendo. Bom, e o capitalismo real falta. Então, a galope, 2 minutos. E o capitalismo real, né, a crise estrutural no Brasil é o quê? É a reversão neocolonial. É o aborto da nação. É essa a essência da crise que nós estamos vivendo, na economia e na política. O que é a reversão neocolonial? Em 2 minutos. É o rebaixamento progressivo do patamar mínimo de civilização que o povo brasileiro, com muito sacrifício, conquistou. Então é tudo menos. Menos educação, menos saúde, menos conhecimento, menos indústria. É tudo menos. E do que é ruim é tudo mais. Mais doença, mais ignorância, mais violência. 62 mil mortos por ano, de acordo com o último dado do Atlas da Violência. É um número de mortos superior a todos os soldados americanos mortos na Segunda Guerra Mundial. A grande maioria negra, a avassaladora maioria jovens. Então é uma política de contenção da juventude proletária. Essa que é, digamos, a cara da reversão neocolonial. Essa que é a cara da crise estrutural na periferia. Com isso eu encerro, porque o tempo se esgotou. Nós temos um capitalismo hoje que é onde a necessidade de ir além do capital se coloca de maneira premente. Nós temos, portanto, a necessidade de colocar na ordem do dia o socialismo como única alternativa a esta sociedade. Sem o socialismo, nós ficamos presos
a miséria do possível. E a miséria do possível nos restringe a discutir como administrar a barbárie capitalista. E a escolher entre o péssimo e o menos ruim, numa marcha que leva inexoravelmente a algum tipo de catástrofe social e ambiental. Esta que é, digamos, a realidade pura. Eu quero só fechar, realmente, com uma citação do jovem Marx, que eu acho que é muito apropriada a esta plateia de filósofos. Quando Marx estava na escola, ele manda uma carta para o pai dele, em 1835, discutindo o que ele pensava fazer da vida. Onde ele diz para o pai o seguinte: se o homem trabalha apenas para si mesmo, poderá passar por um caos. Poderá talvez tornar-se um célebre erudito, um grande sábio ou um excelente poeta, mas nunca será um homem completo, verdadeiramente grande. Se escolhermos uma profissão em que possamos trabalhar ao máximo pela humanidade, não fruiremos uma alegria pobre, limitada, egoísta, mas nossa felicidade pertencerá a milhões. Eu acho que esse é o desafio que está posto. O desafio da gente ter uma ação social que enfrente os problemas do Brasil e a gente pensar para transformar. Então, eu acho que o Marx, 200 anos depois, continua um autor absolutamente atual e importante para a gente poder abrir novas esperanças para a classe trabalhadora, para o ser humano de um modo geral e para a natureza. Obrigado. Pela exposição, vamos passar a palavra agora para a professora Luanda Julião. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento, a